Espera em Deus, confia em Deus, pois é... Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, nesta quarta-feira, para adorar a Deus, para sermos ministrados pela palavra do Senhor. E eu gostaria de orar agora junto com os irmãos, para que Deus venha nos abençoar neste momento. Querido Pai, no nome de Jesus, Senhor, vem com Teu Espírito Santo, Pai, sobre a minha vida, sobre nós, Pai querido. Nós precisamos do Senhor, Pai, nesta noite, Pai querido. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, nós dependemos do Senhor, porque somente o Senhor é Deus, Pai querido, Criador dos céus e da terra. Por isso, vem com Teu Espírito Santo, Pai, e nos abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, com a Tua santa presença, Pai. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Então, nesta noite, nós gostaríamos de praticamente dar uma continuidade naquilo que nós falamos no domingo, e eu gostaria de falar nesse tema aqui: desista da falsa esperança e viva uma viva esperança. Desista da falsa esperança e viva uma viva esperança. Hoje, muitos estão falando sobre a questão da esperança, que nós precisamos ter esperança no meio desse tempo de tanta crise, de tanta confusão, e realmente é isso mesmo, nós precisamos de esperança. E você até achou estranho o título dessa mensagem: desista da falsa esperança. Mas você percebeu que é desista não da esperança, desista da falsa esperança. Então, é um texto da palavra de Deus aqui em 1 Pedro 1, 3, 5, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então você percebe que o texto fala sobre a viva esperança. Viva esperança é o que nós precisamos. E para que nós possamos viver a viva esperança, nós precisamos desistir de algumas coisas. Primeiro, nós precisamos desistir da mentira que traz uma falsa esperança. Precisamos desistir da mentira que traz uma falsa esperança. A palavra de Deus diz, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos que Satanás é o pai da mentira. Satanás, a Bíblia diz que é o pai da mentira. Ele mente desde o começo. Então a mentira e o engano entraram nesse mundo através de Satanás, através do pecado. E Satanás nunca desistiu de ser mentiroso. E ele opera nos homens para que os homens também venham mentir. Então o homem vive debaixo desta mentira. Nós
aqui no mundo, vivemos debaixo de mentiras e mais mentiras. O mundo, depois da queda de Adão e Eva, o mundo começou a viver debaixo de uma mentira, de grandes mentiras. Satanás continuou mentindo para o homem com seus enganos. Então nós temos que desistir da mentira, desta falsa ilusão, dessa falsa esperança que nos traz tantos prejuízos. Quanta gente vivendo na mentira, acreditando que é verdade, mas é mentira, acreditando numa esperança falsa, mas depois vai ter uma grande decepção. Então nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade vai nos libertar. Então nós precisamos desistir da mentira no meio político, porque no meio político há muita mentira, sedução e engano, e o Deus da política não deve ser adorado. Nós temos percebido, já não de hoje, que no meio da política há tanta mentira, tanta sedução, tanto engano, e quantas pessoas adoram a política, adoram esse espírito, esse Deus da política, e depois se decepcionam com a política. Não que a política seja má em si, a política não é má em si, nós precisamos da política, mas há um espírito maligno que opera no meio da política, com mentiras e com engano, e a política se tornou como um Deus para ser adorada, e nós não podemos adorar esse Deus da política. Precisamos então desistir desta mentira na política. Nós também precisamos desistir da mentira que há no meio financeiro, porque no meio financeiro também há muita mentira, há muita sedução e muito engano, e muitas pessoas estão sendo enganadas pelo meio financeiro, por essa mentira do meio financeiro. E muitas vezes no meio financeiro surgiu um Deus, o Deus dinheiro, que está sendo adorado. Quantas pessoas não adoram esse Deus dinheiro, Deus financeiro? E todos nós precisamos de dinheiro, nós precisamos, mas quantas pessoas têm se colocado a sua vida e dependido totalmente do dinheiro? A sua esperança tem sido colocada no dinheiro, assim como na política. Muitas pessoas colocam toda a sua esperança na política e nos políticos, mas vem a decepção. E outras pessoas colocam a sua esperança no dinheiro, no Deus dinheiro. Então, tanto Deus da política como Deus do dinheiro não podem ser adorados. Nós não podemos ter a esperança nessas coisas, nesses deuses da política e das finanças também. Também no meio religioso há muita mentira, sedução e engano, e o Deus da religião não deve ser adorado. Então, como nós vimos no meio da política, no meio financeiro, também há no meio da religião. O meio da religião muitas vezes está corrompido, como está corrompido o meio político. E ai daquele que coloca toda a sua esperança no meio político. Como está corrompido o meio financeiro, quanta corrupção no meio financeiro, no meio político. E ai daquele que coloca a sua esperança no meio financeiro também, achando que o dinheiro é a solução, achando que a política é a solução, se colocando, se entregando completamente a essas coisas. Então, a política não pode ser a nossa esperança. A vida financeira não pode ser a nossa esperança. E o meio religioso também não pode ser a nossa esperança.
Se nós olharmos hoje para o meio religioso, olha o que nós vamos encontrar, quantas decepções no meio religioso, mesmo no meio da igreja, quantas coisas horríveis que nós encontramos, quantos homens querendo tirar proveito do meio religioso, quantos homens que estão se enriquecendo no meio religioso, quantos e quantos homens têm feito tantas coisas horríveis, se aproveitado das pessoas, usando o meio religioso. Se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver tantas coisas horríveis acontecendo, mesmo depois da reforma protestante, nós vemos coisas horríveis acontecendo, desde lá do tempo da igreja primitiva, nós já vemos coisas horríveis acontecendo, e depois veio a reforma, e tantas coisas continuam acontecendo, porque o homem quer ser como Deus, o homem é pecador, e o homem muitas vezes tira proveito da religião, se aproveita das pessoas, querem ficar ricos, querem ficar poderosos, se acham deuses, e não deveriam ser assim, porque as pessoas buscam a Deus, e as pessoas precisam de Deus, todos nós precisamos de Deus, mas muitas vezes nós fazemos da religião um Deus também, para nossas vidas, nós colocamos a nossa esperança na religião, e fracassamos, porque a religião não pode ser Deus na nossa vida, a religião não deve ser adorada por nós, porque nós servimos ao Deus vivo, e a nossa esperança não pode estar na religião. Também no meio científico, há muita mentira, sedução e engano, e o Deus da ciência não deve ser adorado. Quanto engano há no meio da ciência? Nós achamos porque alguém diz que é cientista e tudo que ele vai falar é realmente verdade. Mas existe também muitas mentiras no meio da ciência. Existe também muitas coisas horríveis no meio da ciência. Muito engano no meio da ciência. Muitas vezes nós acreditamos em tudo que a ciência fala, só porque diz que é científico, só porque diz que é ciência, nós acreditamos muito, mas realmente existe muita mentira, como existe mentira na política, como existe muita mentira na religião, como existe muita mentira no meio financeiro. Então, nós precisamos desistir de ter esperança na política, de desistir de ter esperança no meio financeiro e desistir de ter esperança no meio religioso e também de colocar a nossa esperança no meio científico. Essas coisas todas têm o seu papel na história, têm o seu papel no mundo, mas nós não podemos colocar toda a nossa esperança nessas coisas, porque realmente teremos muita decepção. Nós vamos descobrindo quanta mentira, quanto engano que existem no meio da política, no meio financeiro, no meio religioso, no meio científico e também no meio filosófico. Há muita mentira, sedução e engano, e o Deus da filosofia não deve ser adorado. Então, muitas vezes, nos ajoelhamos ou adoramos esses deuses da política, financeiro, religioso, científico, filosófico, mas nós precisamos desistir de ter esperança na filosofia. Quando chega alguém e diz, olha, eu sou um filósofo, aquele é um grande filósofo, então nós acreditamos em tudo que ele diz, porque ele se diz filósofo. Há muitos bons filósofos, sim, precisamos reconhecer, bons cientistas, bons filósofos, existem bons políticos, existem bons mestres da religião também, mas nós não podemos colocar a nossa vida, a nossa esperança nessas pessoas e nestas coisas e fazer disso Deus, Deus da política, Deus financeiro, Deus da religião, Deus da filosofia. Também nós não podemos ter Deus
no meio da imprensa, porque no meio da imprensa há muita mentira, muito engano, muita sedução, e nós temos visto isso todos os dias. No meio da imprensa, a sedução, a engano, e o Deus da imprensa não pode ser adorado. Quantas pessoas se colocam diante da televisão, todos os dias sentam no seu sofá e se colocam diante da televisão e começam a assistir tudo que a imprensa fala e acreditam em tudo que a imprensa fala, e os seus corações e as suas mentes ficam cheias de mentira e de engano, e Satanás se aproveita disso para enganar as pessoas. Então nós não podemos acreditar em tudo que a imprensa está falando. Nós temos que, quando assistir alguma coisa, quando ouvir alguma coisa, temos que pensar direito, temos que colocar o nosso coração em Deus, e não podemos aceitar tudo que nós ouvimos e tudo que nós estamos recebendo, seja do meio político, seja do meio financeiro, seja do meio religioso, seja do meio científico, seja do meio filosófico, ou seja, da imprensa. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos buscar discernimento, porque o nosso mundo é um mundo corrompido, o nosso mundo é um mundo de engano. Então nós temos que ter muito cuidado e desistir desses deuses, Não podemos viver ajoelhado diante desses deuses, só porque alguém diz que conhece alguma coisa, então de repente nós nos ajoelhamos e achamos que aquilo é verdade. Muitas vezes você vê alguém dizendo: olha, esta pessoa é especialista. Você já percebeu que quando alguém quer afirmar que aquilo ali é uma verdade, a pessoa diz assim: olha, eu trouxe um especialista aqui. Então, se o especialista está aqui, significa que isto é verdade. Não, o diabo é especialista em muitas coisas. Satanás é especialista em muitas coisas. É mentira. Então, existem especialistas que realmente são da verdade, mas existem muitos especialistas da mentira. Então não podemos acreditar quando alguém diz: olha, eu trouxe um especialista nesse assunto. Ele pode ser especialista, mas pode ser da mentira e não da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso nós precisamos desconfiar. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos saber o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, e não ficar confiando e colocando a nossa esperança num especialista, colocando a nossa esperança no político e na política, no meio financeiro, nos bancos, no dinheiro, na religião, só porque alguém diz que é apóstolo, só porque alguém diz que é profeta, só porque alguém diz que é um grande pastor, então nós vamos colocar toda a nossa confiança e a nossa esperança naquilo que ele diz, só porque alguém diz que é PhD na religião, nós vamos colocar a nossa esperança. Não podemos fazer isso, nem no meio científico, e nem no meio filosófico, e nem na imprensa. Precisamos desistir de todas essas mentiras e de todos esses enganos. Consideramos todas essas coisas, consideramos a política, consideramos o meio financeiro, o meio religioso, o meio científico, o meio filosófico e a imprensa. Consideramos e respeitamos, mas nós não colocamos e nem podemos colocar a nossa esperança nessas coisas, porque podemos ter grandes decepções. Quando chegar no final, nós vamos descobrir que fomos muito enganados, porque tem muita mentira, tem muito engano em todas estas coisas. Precisamos buscar sempre a verdade, precisamos buscar viver uma vida da política verdadeira, uma vida financeira verdadeira, uma vida da religião ou do cristianismo, da vida cristã verdadeiro, viver uma vida
da ciência ou da filosofia verdadeira e uma imprensa verdadeira. Porque nós lemos, porque nós assistimos, porque nós ouvimos tantas coisas que muitas vezes ficamos confusos. Então precisamos do discernimento de Deus, da sabedoria de Deus. Segundo lugar, precisamos desistir de nós mesmos. A minha esperança não pode estar em mim. Eu preciso desistir de mim mesmo. Pastor, mas como eu vou desistir de mim mesmo? Sim, veja a palavra de Deus dizendo, em Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, Jesus diz. Negue a você mesmo, desista de você mesmo. Eu preciso desistir de mim mesmo, desistir do meu eu egocêntrico. Não é desistir da minha pessoa, Edmir, não é desistir da minha pessoa, mas é desistir do meu egocentrismo, do meu ego, do meu total controle da minha vida, desistir do controle da minha vida. Eu quero controlar toda a minha vida. Eu preciso desistir disso, desistir de pensar que eu sou o centro do mundo. Quantas pessoas pensam e acham que é o centro do mundo, que sou o último biscoito do pacote. Preciso desistir disso, desistir de que sou insubstituível. Não, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Só Deus, querido, que é insubstituível. Quantas pessoas acham que são insubstituíveis? Preciso desistir de tudo aquilo que me afasta de Deus, de tudo aquilo que me torna arrogante, orgulhoso, vaidoso, achando que sou maior do que todo mundo. Preciso desistir de colocar a esperança em mim mesmo. Eu não posso colocar a esperança em mim mesmo, isso é uma falsa esperança. Preciso desistir dessa falsa esperança, de acreditar que eu posso qualquer coisa, sozinho, por mim mesmo, pela minha força, pela minha capacidade, pela minha inteligência. A esperança em minha própria vida. Eu preciso desistir de mim mesmo. Em Apocalipse 3,17 diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Palavra forte essa. Você pensa que é rico, você pensa que pode tudo, você coloca a sua esperança totalmente em você mesmo, você acha que pode. A palavra de Deus diz assim, no versículo diz assim, você diz, rico sou, estou enriquecido, e nada tenho falta, mas não sabes a verdade sobre você, sobre mim, sobre o homem, sobre a humanidade. A palavra de Deus diz, a verdade é o seguinte: você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Nessa esperança falsa, nós vamos ser desgraçados,
miseráveis, pobres e nus. Esta é a verdade, querido. Muitas vezes queremos enganar a nós mesmos. Muitas vezes acreditamos na mentira de nós mesmos. Mas o Senhor quer que nós vivamos em verdade. Sem Deus, sem a misericórdia, sem a graça de Deus, sem a mão de Deus, sem o poder de Deus em nossa vida, nós não somos nada, nada. Em segundo lugar, desistir desse mundo. Nós precisamos desistir desse mundo mal. E quando eu falo mundo, estou falando do sistema do mundo. Precisamos desistir de colocar a nossa esperança nesse mundo. Colocar a esperança nesse mundo é construir a casa na areia. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo, desse sistema maligno, dessa matrix. Não tome a forma disso. Desista do mundo, desista desse sistema, desista dessa malignidade de colocar a esperança neste mundo. Nós não podemos colocar a nossa esperança neste mundo. O mundo, desde que é mundo, depois do pecado, se tornou um mundo malignizado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O homem se corrompeu. O homem cada vez fica pior. O homem é mentiroso. O homem é enganador. O homem é pecador. Quantos esquemas, quantos sistemas, quantas coisas são feitas por debaixo do pano, por trás das coisas que nós nem conhecemos neste mundo. Quando você começa a estudar um pouquinho a respeito de algumas coisas que estão ocultas nesse mundo, você fica abismado de ver os controladores do mundo, aqueles que controlam o mundo através da mentira, através do engano, através da sedução. Nós não podemos amar este mundo. 1 João 2,15 a 17 diz: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Qual mundo está falando? Não é o planeta Terra. O planeta Terra é lindo, é bom, Deus fez esse planeta lindo. Mas é o sistema do mundo. Nem o que o mundo há. Nem no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai e não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha, irmãos, a palavra de Deus nos alertando: não ameis o mundo, não seja seduzido pelo mundo, não seja enganado pelo mundo, não coloque a tua esperança neste mundo, querido. O mundo passa, o mundo é cheio de mentira, de concupiscência, o mundo é mau. Deus não quer que nós colocamos a nossa experiência, a nossa esperança, às vezes colocando a nossa esperança, a esperança da nossa família, neste mundo. Mas esse mundo passa, esse mundo é perverso. E Deus um dia vai julgar este mundo. Deus vai julgar. O Senhor está preparando-se para julgar e já está começando o julgamento de Deus sobre esta terra. Onde há tanta miséria, onde há tanta desgraça, onde há tanta morte, onde há tanta violência, onde há tanto roubo, onde há tanto assassinato,
onde há tanta mentira e engano. O mundo é assim. O mundo é desse jeito. E a nossa esperança não pode estar nesse mundo. Em nada daquilo que eu falei. Tem coisas boas no mundo? Tem, sim. Tem muitas coisas boas no mundo. Mas nós não podemos colocar a nossa esperança neste mundo mau. Porque isso vai nos trazer grandes frustrações. Quantas pessoas vivem nesse mundo e vivem para o mundo, constroem palácios, riquezas, constroem tantas coisas, achando que vão viver para sempre. Mas o mundo, se vem uma guerra, a guerra destrói tudo. Pense na Primeira Guerra Mundial, pense na Segunda Guerra Mundial, e na Terceira Guerra Mundial, se vier. O que nós faremos? Só nesses dias aqui, desta doença, dessa pandemia, todos ficaram com medo, todos estão com medo, todos estão desesperados. O mundo não é confiável. Não podemos colocar a nossa esperança nesse mundo. Então precisamos desistir desse mundo. Pastor, mas vai desistir do mundo, eu vou embora para onde? Se eu estou no mundo, você não vai embora para lugar nenhum. Você vai continuar vivendo aqui nessa terra. Vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar vivendo a tua vida. Mas você já não vai mais acreditar nas mentiras do mundo. Você não vai mais depender totalmente do mundo, colocar a sua esperança totalmente neste mundo. E aí, para terminar, queridos, vamos viver com uma vida de uma viva esperança em Deus. Quando nós lemos o primeiro versículo que nós lemos, em Pedro 1, de 3 a 5, fala, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós fomos gerados em Cristo. Primeira vez fomos gerados pela nossa mãe, pai, mas agora fomos gerados em Cristo Jesus, para uma viva esperança. O que é uma viva esperança? Uma viva esperança é de nós termos absoluta certeza de que quando tudo acabar nessa terra, quando nós partirmos desta terra, nós vamos viver eternamente nos céus com Deus. A palavra de Deus diz exatamente isso. Que há um céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último dia. Então, nós vivemos a nossa vidinha aqui. Nós precisamos viver. Nós vivemos sim. Fazemos as coisas que temos que fazer, mas nós não vamos depender mais deste mundo. Nós não vamos colocar toda a nossa vida para este mundo. Nós não vamos colocar toda a nossa esperança neste mundo, nos homens, na política, no financeiro, na religião, na ciência, na filosofia, na imprensa e em tantas outras coisas. Nós vamos colocar agora a nossa esperança em Deus, a esperança viva, a esperança em Deus. Essa esperança viva é a esperança de que há um Deus Criador dos céus e da terra, e que Ele nos amou, e que Ele deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por cada homem, por cada mulher, e aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, têm garantido a vida eterna, têm garantido o céu, têm garantido uma nova vida com Jesus, com Deus. Essa é a nossa viva esperança. Romanos 12, 12 diz, alegrai-vos na esperança,
Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Que esperança é? Esperança que quando tudo terminar aqui, para nós não vai terminar. Nós vamos começar a viver a vida de glória. Aqui nós temos dores, tristezas, angústias. Aqui nós passamos por tribulações, por medos. Aqui nós passamos por tantas coisas horríveis. Mas logo chegará o dia. Essas coisas que estão acontecendo são apenas sinais, alertas daquilo que virá. E nós temos que estar atentos, querido. Colocar toda a nossa esperança no Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, nessa tribulação, e perseverai na oração, buscando a Deus. Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança, queridos irmãos, a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está no Criador dos céus e da terra, querido. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, nesta noite, quero que fique no teu coração isso. Desista de você mesmo. Desista deste sistema mundano. Desista das mentiras e todas essas mentiras. Desista de colocar a sua esperança em todas essas coisas. E coloca a tua esperança. Diga, espero em Deus. Diga, espero em Deus. Espero em Deus, espero em Deus. Pai, Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa viva esperança, Pai. Bendito o dia, Pai Santo, que o Senhor enviou Jesus Cristo. Nós vivíamos sem esperança, Pai. Nós vivíamos como ovelhas sem pastor, perdidos nesse mundo, meu Deus. Mas um dia o Senhor enviou o bom pastor, o Cordeiro Santo, Jesus Cristo, o Teu Filho amado que deu a vida por nós. Lá naquela cruz derramou sangue. E através da sua morte, Ele nos deu a viva esperança. Agora nós podemos nos alegrar mesmo na tribulação. Agora nós temos confiança. Agora nós podemos, Pai, viver a viva esperança. Oh, Deus Santo, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a desistir da falsa esperança. Ajuda-nos a renunciar à falsa esperança, Pai. A mentira e o engano, Pai Santo. Ajuda-nos a ser simples, Pai. Ajuda-nos, Pai querido, a ser humildes, meu Pai. Ó Deus Santo, ajuda-nos para que possamos ser pobres de espíritos, Pai Santo, dependendo totalmente do Senhor, meu Deus. E que sejamos para a Tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Que esta viva esperança enche o teu coração. Que nesses dias de lutas e tanta tribulação, você possa erguer as suas mãos e a sua voz e dizer: Deus, muito obrigado, Pai, pela viva esperança que está em mim. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe tua família. Que o Senhor encha a tua casa de anjos dele. Que cubra com o sangue do Cordeiro cada um da tua casa e da tua família. Que haja a bênção de Deus. Que nada falte na tua casa, na tua família. Que você seja cheio da viva esperança de Deus e dos céus. No nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Confia em Deus, pois é certo que Ele
te ouvirá, e ao inimigo já venceu, já venceu. Espera em Deus, confia em Deus, pois é certo que Ele já te ouviu, e ao inimigo já venceu.